confortável. Devagar encontrar harmonia entre a sua respiração e a sua emoção, para que nesse momento de calma possamos conectar o que chamamos de nosso coração material e a nossa mente espiritual com nosso amado Mestre Jesus, para que possamos abrir os trabalhos desse grupo tão fiel de sexta-feira. Agradecemos a presença de todos que se esforçaram para chegar aqui no dia de hoje, de todos os que todavia se encontram a caminho e principalmente aqueles que tentaram e tiveram a intenção e não conseguiram chegar. A missão é árdua, mas a fé nos leva dia a dia a ver que a esperança nos traz a alegria da conquista. Queria pedir aos mestres que orientam o trabalho dessa sexta-feira permissão para iniciar os trabalhos de hoje e que o anjo da guarda do nosso querido Zé Augusto o abrace, o acompanhe e o ilumine durante suas palavras. Obrigado, Senhor, que assim seja. There's a glass of water here, but I don't know. Esse copo de água é seu, Zé? Hoje à noite, temos o prazer de ter um nosso irmão e colaborador da casa, José Augusto, que está à carga dos nossos assuntos de estudo doutrinários da casa, tanto da parte do ESD, coordenando tudo que a gente faz na parte dos estudos, com toda a equipe dele de trabalho, inclusive a própria esposa, que isso é sempre um challenge. Já viu que se o doutrinador tem que lidar com família para poder trabalhar, porque o challenge está grande, né? Sempre é uma audácia e um prazer a gente conseguir ver que é possível fazer isso, né? E também de toda a parte educacional da casa, de cursos extras e coisas que a gente recebe. Então, é um trabalhador nosso da casa, nosso irmão, e que a gente agradece muito esse estudo da vida de Paulo com José Augusto Chagas. Obrigada. Boa noite a todos. Como sempre, sexta-feira é uma beleza, né? Falar que vir aqui sexta-feira falar, não sei porquê, para mim é mais fácil do que quando eu tenho que falar no domingo, né? Não sei. Talvez até vocês me entendam melhor quando eu falo na sexta-feira, né? Muito bom. Então, o nosso trabalho da noite, né, a Cláudia saiu aí, ela ficou... dessa vez eu já tinha a data aqui para fazer a apresentação, aqui a palestra de sexta-feira, e eu demorei bastante tempo pensando no tema, né? Inclusive eu fui até o último minuto já com toda a área de comunicação já esperando para colocar o flyer da parte de divulgação, e eu vinha formando a ideia, né? E até que veio esse tema, porque na realidade nós vamos ver aqui, vai ter muita informação, né? Na verdade eu não estou trazendo nenhuma informação nova que seja desconhecida, até porque toda ela está presente, e vocês vão ver que a informação é do próprio livro do Emmanuel, chamado Paulo e Estevão, mas existe uma ideia, e na verdade eu acho que é a importância do tema, que é ver como que
as situações que foram vividas no início do cristianismo, e em particular, né, a vida do Paulo, a transformação que ele passa, como que, vivendo na atualidade, no momento que nós estamos hoje, na transformação que o planeta vem passando, como que essa transformação que ele passou pode e deveria servir de inspiração para a nossa própria transformação. Então, vamos fazer uma viagem no tempo. Ah, ela não... Não, eu vou lá. Então vamos começar. Vamos começar já no prefácio. Nós temos umas pequenas notas do Emmanuel. Ele nos diz assim: em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestação do menor esforço. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Observando esse panorama sentimental, é útil recordarmos a figura inesquecível do apóstolo generoso. Certo é que o inovidável tecelão trazia em seu mistério divino, mas quem estará no mundo sem um ministério de Deus? Muitas vezes nós pensamos, mas Paulo já veio com uma missão, ele trabalhava com Jesus, mas será que e nós, os outros todos, todo o restante da humanidade, nós teríamos nós mesmos também a nossa própria missão, a nossa própria necessidade de trabalhar em nosso benefício, em benefício dos nossos irmãos? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, ou seja, Jesus não aparece chamando diretamente a cada um de nós. E podemos dizer assim, mas Paulo então foi um privilegiado, ele teve a oportunidade de ver Jesus. Mas Emmanuel também nos esclarece, mas na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência, o apelo, é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. E se nós vamos ver na história da humanidade, tudo que nós vamos, os fatos que se passam aqui, todos nós sabemos, 2000 anos, sem dúvida alguma que a Terra já se transformou bastante. O espírito, no processo evolutivo, já conquistou também avanços do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista moral. Mas ainda assim, essa nossa caminhada em direção às mensagens profundas de Jesus ainda não estão totalmente incorporadas em nossa realidade. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. Então, hoje o que nós vamos conversar aqui, nós vamos falar também de Estevão. Por isso que o tema, a vida de Paulo, ela passa de forma clara por toda a influência que teve a participação de Estevão. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou a influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão somente pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, falando de cooperação, não poderia existir cooperação sem amor. O amor é a força de Deus que equilibra o universo. Essas são as palavras iniciais, né, parte do prefácio
que chama-se de Breves Notícias, que está apresentado por Emmanuel. Então, nós vamos começar a nossa história. Para aqueles que fazem parte dos grupos de estudo aqui da casa, nós vamos ver que hoje a didática, a abordagem aqui vai ser muito mais próxima, né, de uma aula do ESD, porque nós temos o texto que fala por si mesmo, do que eu falando e apresentando e discorrendo sobre o assunto. Não tenho dúvida alguma que vocês perderiam muito eu falando simplesmente, vamos dizer assim, contando a história. Eu vou estar contando a história, mas apoiado também em informações e figuras que acredito que vão ser muito importantes para fixar os pontos mais importantes. Na verdade, o livro tem 500 e poucas páginas, mas nós vamos procurar fazer uma pequena viagem nos pontos que nos chamam mais atenção. Então, começamos aqui em Corinto, muito perto de Atenas, né? Aqui na Grécia, e aqui estava Roma, né? Então, nossa história começa na cidade de Corinto, na Grécia, né? E Emmanuel começa falando sobre uma família. Ou seja, ele começa o livro também, ele vai contar a vida, vai falar de Paulo, mas falando de Paulo e Estevão, ele tem que falar. Ele começa a narrativa contando sobre aquela família de judeus, né? Era um pai e 2 filhos, na verdade o nome Abigail tinha 18 anos, muito formosa, e o rapaz se chamava Gesiel. E, pela informação de Emmanuel, deveria ter ao redor de 25 anos. O espanhol, às vezes, já... né? E Gesiel gostava muito de ler os ensinamentos de Moisés. Ele era um estudioso, ele dedicava bastante tempo analisando as escrituras, né? Os estudos israelitas, e trazia não só o estudo, mas principalmente a vivência daquela prática que está presente em qualquer religião, né? Ou seja, qualquer religião, ela sempre busca a renovação, a modificação do indivíduo. E Gesiel trabalhava nesse contexto. Ele estudava a lei de Moisés e procurava por ele mesmo fazer a aplicação prática do que ele estava estudando. Então, ele tirava belas lições de amor, dever, obediência e perdão. Então, esse era o nosso Gesiel. Aqui nós temos uma figura, ele conversando com Abigail e com o pai. E o Emmanuel nos conta que, nessa época, existia uma situação já bastante grave de perseguição, né, por parte dos romanos, e eles tiveram a casa deles invadida e queimada, né? E o pai deles se revolta e acaba sendo sacrificado. Então, estamos no ano 34 da nossa era, né, um ano após a morte do Cristo. Os romanos que dominavam a Grécia fizeram cruéis perseguições aos habitantes locais, principalmente aos israelitas, dos quais tiravam as propriedades e muitas vezes a vida. Foi assim que o pai de Gesiel foi morto. Gesiel foi feito escravo e apenas Abigail conseguiu refugiar-se junto a uma família amiga. Gesiel foi posto como escravo em uma das galeras, né? E, vamos dizer assim, logo chamou a atenção, no momento em que ele estava trabalhando como escravo, dentro da embarcação, chamava a atenção a maneira como ele reagia. Porque quando alguém é colocado como escravo, vamos colocar assim, o ímpeto natural é um sentimento de revolta, porque ele tinha liberdade, havia perdido a casa, o pai dele havia sido morto. A tendência, vamos dizer assim, o mais normal era revoltar-se. Mas, ao contrário, ele destacava-se dos demais justamente pela paz que ele passava para aqueles, inclusive, que o estavam escravizando. A todos animava com seus exemplos e sábias palavras, mostrando que qualquer serviço é digno e que os sofrimentos devem ser suportados com resignação e, às vezes, com a vida. Então, ele já, antes de ser cristão, vivendo plenamente a lei
mosaica, né, ele já sabia da continuidade da vida e não se revoltava contra as injustiças que já estava sofrendo, né? Então vemos o nosso Gesiel. Só que certa vez, como dentro daquelas as coincidências que quando nós começamos a estudar a interferência da providência divina, né, nas nossas vidas, um certo dia embarcou no navio um jovem romano que chamava Sérgio Paulo e que era muito considerado, ele tinha muito poder e muito prestígio, né? Ele era tratado com muitas regalias dentro da embarcação, mas ele adoeceu e o comandante do navio, muito preocupado, falou: bom, agora nós temos que arrumar alguém para tratar o Sérgio Paulo, mas a doença era contagiosa. Então, quem que ele escolheu? O Gesiel, porque era o mais cordato de todos eles e que ele já acreditava que tinha possibilidades de ajudar aquele romano que estava com uma enfermidade muito grave. E, de fato, acontece, né? Gesiel começou a cuidar de Sérgio Paulo e, com toda a dedicação que ele colocou, o Sérgio acabou melhorando e ficou curado. Só que o Josiel é que ficou enfermo, né? Começou a ter uma febre muito grande. O que aconteceu? O comandante disse assim: bom, um escravo doente não é possível, então é melhor jogá-lo ao mar, antes que ele contamine os demais. E nem pensou, mas ele havia salvo aquele romano. Mas o romano pensou nisso. Sérgio Paulo, porque também era uma pessoa, e depois vamos ver na própria história do livro, já trazia também por si mesmo qualidades espirituais muito grandes. E ele fica enternecido, agradecido, né, com o trabalho, ou seja, a dedicação de Gesiel para com ele, que faz uma modificação, vamos dizer assim, nas regras romanas, e fala para o comandante: ao invés de jogá-los ao mar, eu vou dar para ele um dinheiro e vamos deixá-lo numa praia próxima. Vamos escrever no livro que ele foi jogado ao mar, mas ele vai ser salvo. E recomendou a Gesiel: se por alguma razão você escapar, né, nós vamos te deixar numa praia deserta. Mas se você escapar, por favor, mude seu nome, para que depois as coisas não possam ficar ruins para o meu lado, né? Simples assim. Então já existia as burocracias e o jeitinho também, mas em benefício do ser humano. Então, Gesiel foi lançado ao mar, mas os problemas estavam só começando. Aqui vemos ele cuidando do Sérgio Paulo, e assim que ele é colocado, chega na praia, ele vinha com muita febre, né? Então nós já vemos aqui que ele não estava sozinho. Logo a presença dele na praia chamou a atenção, né? E olha os olhos, não dá para ver direito aqui, mas aqui existia cobiça com a bolsa que ele estava levando. Então, quando foi levado à praia, Gesiel ficou cheio de dores e com febre alta. Nisto aproximou-se um malfeitor, que tomou a bolsa de dinheiro, né, e poderia até tirado a vida dele se ele tivesse reagido. Mas, ao contrário, ele passivelmente falou com doçura ao malfeitor e disse que podia levar todo o dinheiro, né, e que o que ele precisava naquele momento é que, se aquele indivíduo conhecia algum lugar para onde ele poderia ser levado para ser tratado. O malfeitor queria o dinheiro, mas não tenha dúvida que também recebia inspiração do alto. Disse que não conhecia ninguém, mas que ouvido que alguém falou que existia uma casa do caminho que recebia muitos pobres e enfermos, e que possivelmente, né, se ele levasse Gesiel para lá, ele seria bem tratado. A Casa do Caminho, como sabemos, era dirigida por Pedro, né? Então, foi o contato que precisava, ou seja, o próprio, vamos dizer, o ladrão, o malfeitor, foi o agente para colocar Gesiel em contato com a Casa do Caminho. Então,
Devido à gravidade de sua febre, Jesuel foi conduzido a Jerusalém, a casa dirigida por Simão Pedro, onde eram acolhidos numerosos doentes e necessitados. Ali, passou 2 semanas inconsciente entre a vida e a morte, tratado com amorosa atenção por João e especialmente por Simão Pedro. Com os cuidados recebidos, Jesuel começou a apresentar melhoras e, ao observar o trabalho incessante e o carinho de Pedro junto aos enfermos, sentiu imensa afeição pelo novo amigo. Então vemos aqui, né, o malfeitor ficou com o dinheiro, mas por outro lado fez, podemos dizer assim, a caridade de levar Gesiel para a casa do caminho. Então, certa manhã, Pedro falou de Jesus. Eliseu chegou aqui depois, nós vemos que tudo isso aí começa a se passar 1 ano depois da crucificação de Jesus. Então, Pedro começa a contar as histórias, né? E logo aquele rapaz que já trazia dentro de si todo o estudo profundo da lei mosaica, ele começa a perceber a profundidade da mensagem do Evangelho. E ele começa a aceitar, efetivamente, Jesus como Messias. Então, ele fez comparações, porque ele estudava as informações de Isaías. Né? Ele estudava as informações de Isaías e ele conseguiu fazer as correlações e, vamos dizer assim, com toda a descrição que era trazida por Pedro, reconhecendo o mestre como Messias. Então, ele, cheio de confiança, contou para Pedro tudo o que havia acontecido. Né? E Pedro aconselhou, falou, então é bom você mudar de nome. E eles mudaram, Gesiel passou a chamar-se Estevão. Né? E também aconselhando que aquela história deveria ficar em segredo, também para não prejudicar o romano Sérgio Paulo, que havia lhe salvado a vida. Estevão começou a participar cada vez mais da Casa do Caminho, então ele estudava e servia. Tratava os enfermos e consolava com sua palavra iluminada. Ao cair da tarde, ao término das tarefas diárias, falava a todos os que frequentavam a Casa do Caminho e o seu nome começou a ser conhecido. Pela inspiração sublime de suas palavras, reavivando em todos os espíritos a chama da fé ardente nos ensinamentos de Jesus. Então, veja bem, ele não havia tido oportunidade de estar com Jesus, como os outros apóstolos, né? Que estavam na Casa do Caminho, Pedro e os demais, mas ele absorveu os ensinamentos de Jesus de tal forma que ele passou a ser um dos oradores mais destacados. Só que agora nós vamos... A história toda aqui era a vida de Paulo, né? Era o tema da noite. E até agora nós estamos falando de Estevão. Então nós vamos voltar alguns anos, né? E vamos fazer uma viagem à cidade de Tarso. Essa cidade tinha um valor muito grande para os romanos. Ela era muito avançada na parte da educação. E todos aqueles que nasciam em Tarso recebiam a cidadania romana. Né? O que, na época, para um país que dominava o mundo, talvez guardada as proporções, era como ter a cidadania americana hoje, né? Para aqueles que não nasceram nos Estados Unidos. Então, Roma dominava territorialmente toda aquela parte do planeta. E aqueles que nasciam nessa região da Grécia, especialmente em Tarso, recebiam a cidadania romana, né? Justamente porque Roma queria manter aquele local que era um centro de estudos avançados. Então, dessa maneira, né, foi assim que um menino judeu de nome Saulo, nascendo na cidade de Tarso, recebeu o direito de ser considerado cidadão romano. Desde pequenino, como era comum entre os judeus, Saulo aprendeu uma profissão, a de tecelão. Frequentou em Jerusalém a escola de Gamaliel, um dos mais sábios mestres
de Israel. E dele aprendeu lições maravilhosas no contato constante com os escritos de Moisés e dos profetas. Paulo também era estudioso, caráter firme e resoluto. Só que diferente de Estevão nessa época, ele já trazia uma condição de exagerado orgulho. Então, nós vemos nesse paralelo que no momento em que Estevão vinha estudando a lei, né, as leis mosaicas e colocando em prática, aceitou todas as situações que foram passando, de escravidão, de ser roubado logo que foi jogado fora do navio, né? E Paulo, por outro lado, Saulo estudava, mas trazia aquilo como uma condição que aquele conhecimento o fazia melhor e que os judeus eram melhores, apesar dele ter a cidadania romana, que dominava os judeus, né, pela força da palavra de Moisés. Então ele trazia essa condição, esse orgulho exagerado. Mas ele tinha características de um israelita, né, e usava, vamos dizer assim, como traje, Emmanuel nos fala, a mesma forma de vestir dos gregos. Então, trajando túnica do patriciado, dos romanos, né, falava de preferência o grego e o que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio dos mestres bem-amados. Então, ele era judeu, vestia como romano e falava grego. Né? Ou seja, trazia muitas culturas, né, diferentes dentro de si. E aí um dia, estamos no ano 35, ele conhece na casa de um amigo, né, ele vai e conhece uma moça chamada Abigail. Vocês se lembram de Abigail? Quem era Abigail? Exatamente. O que é o destino, né? Então ela vai e ele se apaixona. Ela estava em Jope e Abigail começou a ser o sonho. Ele já ia ali por volta dos 30 anos e começou a encantar-se por Abigail e a pedir em casamento. E Abigail disse, olha, por mim tudo bem, mas eu perdi o contato com meu irmão. Né? Há muito tempo eu não o vejo. Ele foi colocado numa embarcação e depois eu não sei mais onde ele está. E eu gostaria meu pai morreu e eu gostaria de encontrar com meu irmão para que ele desse a permissão para o meu casamento. Então, pediu a Saulo, eu gostaria que você me ajudasse a encontrá-lo. E Saulo disse, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para encontrá-lo. Mas desconhecia, nesse momento ele ainda não havia ouvido falar de Estevão, certo? Mas vai ouvir logo, logo. Nesse momento aqui, estão fazendo planos e ela pedindo para ele, eu preciso que você me ajude a encontrar meu irmão, porque eu preciso que ele eu gostaria que ele desse a permissão e participasse do meu matrimônio. Só que Estevão já estava atuante, né? Estevão já vinha atuando e logo, logo Paulo ouviu falar dele, né? Ouviu das pregações que Estevão estava fazendo e numa ocasião Saulo e vários outros foram na Casa do Caminho para escutar a Estevão falar. Então, Saulo, nesta ocasião, Estevão fez inspirada pregação sobre Jesus, apresentando-o como o Messias prometido. Saulo se revoltou, porque considerou ser isso um desrespeito à lei de Moisés, e começou a discutir com Estevão. Estevão ergueu os olhos ao alto, né? E, sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, começou a falar com voz clara e vibrante. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, fundia-se na onda de admiração geral, mas altamente surpreendido, verificou a diferença entre a lei e o evangelho, anunciado por aqueles homens estranhos que a sua mentalidade de então não podia compreender. Então ele começou a se encantar também pela forma como Estevão discorria sobre o tema do Evangelho,
Mas aquilo tudo ainda, diferentemente do que havia passado com Estevão, ele ainda não aceitava que algo poderia ser superior, na visão dele, à lei mosaica. Então aqui vemos Estevão fazendo sua palestra. Mas Estevão era um homem de fé. E dentro da maneira, não que ele quisesse mostrar-se superior, né, mas ele acabou suplantando com argumentos o que o doutor da lei falava, né, e fez com que Saulo se humilhasse com isso e ficasse enfurecido. Ou seja, vamos ver a série de emoções, né, que Emmanuel vai falando sobre Saulo, e que são emoções que nós trazemos hoje. É o nosso orgulho exagerado, a nossa vaidade, a nossa exaltação do conhecimento que nós temos, né? Muitas vezes, quando nós acreditamos, que vamos dizer assim, até dentro da visão espírita, que a doutrina espírita é superior aos demais e nós somos mais evoluídos por sermos espíritas, tudo isso nos coloca numa posição muito próxima a tudo aquilo que Paulo estava vivenciando, os conflitos que ele vivenciava naquele momento. Então, ele deixou a casa prometendo vingar-se, né? E, de fato, fez com que Estevão fosse chamado diante do Sinédrio, que era o tribunal israelita, para responder, vejam só, à acusação de desrespeito à lei de Moisés. Chegando lá, Estevão voltou a afirmar: louvarei o Cristo de toda a minha alma eternamente. Ou seja, não iria dobrar-se à acusação, à imposição que o Sinédrio estava querendo colocar. Pela sua sinceridade e esclarecimento, o esclarecimento de seu espírito, Estevão fez que os próprios membros do Sinédrio e assistentes se admirassem ante suas palavras. Apesar de procurar esclarecer a todos, né, que estavam ali, das suas razões, e tocar os corações, Estevão foi condenado à morte por apedrejamento. Então, vemos ali todo um processo já se preparando. Não sabemos todos os envolvimentos espirituais que estavam ali presentes, mas sem dúvida existia um amparo muito grande de tudo o que Estevão vinha fazendo. Dentre aqueles que ficaram impressionados com as palavras de Estevão, estava justamente o ex-professor de Saulo, Gamaliel, que era aquele que nós falamos, que era um dos maiores estudiosos que viviam em Israel, vivia em Jerusalém, e que foi professor do Saulo. Gamaliel havia sido convidado por Simão Pedro para conhecer a Casa do Caminho. E quando ele chegou lá, ele encontrou com uma pessoa, um judeu, que era muito rico, né? E que ficou doente. Quando ficou doente, foi abandonado pela família, mandaram ele embora. Ficaram com o dinheiro dele e ele ficou sem ter para onde ir. Onde é que ele foi bater? Na Casa do Caminho, e foi tratado e recebido por Pedro e por todos os demais. E passaram a tratar dele com a atenção que a própria família não deu. Quando Gamaliel chega lá, ele encontra esse homem, que era um antigo proprietário, né? E ele conta tudo o que fizeram com ele, como era a vida ali e toda a atenção que ele recebeu. Isso fez com que Gamaliel cada vez mais se encantasse mais com os ensinamentos que para ele eram novos também. Era um professor da lei mosaica, né? Professor de Saulo. Então ele começa a ver pela vivência e ali com Simão Pedro e os demais que existia algo além, né? Mas nesse momento iniciaram as primeiras perseguições aos seguidores de Jesus, através de Paulo. Pedro, João e Felipe foram aprisionados ante o desespero dos pobres e infelizes, amparados por eles. Deveriam os três, juntamente com Estevão, ser condenados à morte por apedrejamento. Quando Gamaliel soube disso, né, ele resolveu interferir a favor deles, porque nesse momento ele já trazia
um respeito pelo trabalho que eles estavam falando, que eles estavam fazendo. Por outro lado, vaidade ferida, orgulho racial e o instinto de domínio ainda estavam presentes dentro de Paulo, né? No âmago de suas reflexões, ele cada vez mais, ele achava assim, odiava o Cristo, porque cria que Cristo era o causador de todas as situações que ele estava vivendo, né? Então aqui vemos todas as aplicações aqui gritando com Estevão. E aí nós vamos ver uma situação. Aquele Jesus, vamos ver as palavras como Emmanuel escreve sobre Paulo. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Israel, triunfava no coração dos infelizes pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Saulo prende Pedro, que não opôs a mínima resistência, e disse: todo jugo com Jesus é suave. Gamaliel procura Paulo, né, e tenta salvar Pedro, João e Estevão. Apelando para a generosidade do coração de Paulo, que era assim como Gamaliel via, conseguiu que, por amor e respeito a ele, Saulo desistisse de fazer com que os 3 apóstolos fossem condenados à morte. E disse a ele: o caminho, Saulo, parece ter uma grande finalidade na renovação dos nossos valores humanos e religiosos. Quanto a Estevão, Paulo não abriu mão, certo? E disse que deveria seguir com toda a condenação. E aí vamos ver os caminhos do destino, né? No dia que seria do apedrejamento, Abigail não queria ir, e ele convidou a noiva. Ora, vejam só, naquela época o programa convidar a noiva era ir para a praça, né, para o apedrejamento, mas para ele aquilo tinha um significado especial. Era como dizer assim, a nossa cultura está sobrepujando, nós vamos derrubar o cristianismo, a mensagem de Jesus, na figura de Estevão. Ia ser o primeiro cristão que estaria sendo sacrificado com a vida. Estevão foi o primeiro cristão, né? Então, isso, no momento histórico, tinha um significado muito importante para Paulo. E ele convidou Abigail, né? Estevão foi apedrejado, falaram muitas coisas para ele, e num determinado momento, Abigail reconhece o irmão. Reconhece o irmão no momento em que ele já praticamente não tinha mais nada a ser feito por ele. Saulo fica transtornado e fala: como que é seu irmão? Né? Mas ainda assim, num gesto, permite que Pedro seja retirado e levado para uma sala, né? Onde... Oi? Exato, desculpa. Que Estevão seja retirado e levado para uma sala, para que ela possa ter o contato com o irmão nesse momento, já muito breve antes do seu desencarne. Imaginemos, né, essa situação e o que deveria estar passando também no interior de Saulo, porque era a pessoa que ele havia escolhido para ser esposa, e ela era irmão daquele que ele considerava como sendo o maior inimigo dele. Não que fosse, mas que ele considerava, né? E o que deixou ele mais complicado ainda foi que Gesiel falou para Abigail: a vida não termina. Para onde eu vou continuar te seguindo. E de tudo que eu aprendi de Jesus, eu perdoo a todos aqueles que causaram sofrimento para mim. E falava de uma forma muito serena, de uma forma muito tranquila. Abigail nunca havia escutado falar de Jesus, mas aquilo ali acabou cada vez criando, ou seja, Saulo estava conseguindo com que a situação ali de apedrejamento de Pedro fosse levada, de
Estevão fosse levado a cabo, mas ainda assim ele não estava feliz, porque Estevão estava sendo sacrificado e ainda assim trazia a serenidade na face. Então aquela tranquilidade de Estevão cada vez irritava mais a Saulo, né? E ele pensa, onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. Ou seja, não tinha preocupação, né? Aqui vemos no momento que Abigail estava consolando o irmão. Então, pelo fato de Abigail ser irmã, o Saulo resolveu deixá-la. Acabou com o casamento, né? E tudo isso ia fazendo com que cada vez ele se revoltasse mais contra Jesus e todos os demais cristãos. Então, por ordem de Saulo, os seguidores de Jesus foram presos, espancados e perseguidos. Os soldados, por sua vez, foram além das ordens recebidas e torturaram e mataram impiedosamente os cristãos. Incapaz de compreender que era ele mesmo o culpado dos sofrimentos pelos quais estava passando, Saulo procurava responsabilizar aquele Jesus desconhecido pelos últimos acontecimentos que lhe haviam contrariado a vontade. Então ele estava com a vontade contrariada e irritava-se com toda essa situação. Depois de meses de luta consigo próprio, ele resolveu procurar Abigail. Soube então que ela estava tuberculosa, né, e que, para ele, pior ainda, havia se convertido. Agora era cristã. Ela havia conhecido Ananias, né, e Ananias fez um relato de tudo, ou seja, daquela mensagem de Jesus, e ela, naquele momento, já perto do seu desencarne, trouxe uma alegria muito grande para ela, como sentindo-se amparada também por Estevão. Ela percebia a presença de Estevão vindo ali para ajudá-la no desencarne. O Saulo chegou, né? Saulo e Abigail se reencontram e ela lhe fala do Evangelho. Então, vamos ver, todas as situações se repetindo em tudo que vai acontecendo, vinha mais alguém falar do Evangelho. No dia seguinte, Abigail piora e cai em profunda prostração, vindo a desencarnar, né, amparada por Gesiel. Saulo se desespera por completo. Então, ou seja, todo o processo foi cada vez se ampliando mais. E ele vai para o deserto, junto a uma caravana, e vai em direção a Damasco, porque ele queria prender a Ananias, né? Ele queria justamente encontrar Ananias e prender. Por quê? Ananias não havia feito nada contra ele, mas para ele sim. Ananias havia convertido Abigail, né? Então essa é a passagem que todos nós, de uma forma ou de outra, conhecemos. Era meio-dia. Muito ao longe avistava-se a cidade de Damasco. Montado em seu camelo, Saulo seguia à frente da pequena caravana. Meditava em sua vida sem finalidade e em todos os acontecimentos em que encontrara com os seguidores de Jesus. De súbito, dando um grande grito, o jovem doutor da lei caiu do animal. Repentina luz deslumbrou-lhe os sentidos, e do próprio horizonte pareceu destacar-se uma figura de homem de beleza indescritível. Então ele vinha caminhando com sua caravana, tinha ele mais 3 pessoas nos camelos, né? E ele percebeu uma figura, olhos magníficos e inesquecíveis, pareciam transbordantes de doçura e de amor. Com uma voz ao mesmo tempo suave e penetrante, o desconhecido lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica atônito, né, e pergunta: quem sois vós, Senhor? E Jesus responde, né, que era Jesus. E ele começa a chorar. Paulo é tomado de uma emoção tão forte e fala: Senhor, que quereis que eu faça?
aquela situação, aquela presença, aquela luz, ele fica completamente cego. Mas, por outro lado, aquela aproximação com Jesus traz para ele, vamos dizer assim, uma transformação quase que imediata. E Jesus lhe responde: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo, prosternado, continua chorando. Os 3 amigos não viram Jesus, né? Viram simplesmente que ele estava chorando. Jacob diz ter visto uma intensa luz no céu e Saulo a pedir socorro. Saulo diz que estava cego e que vira Jesus. Jacó conduz Saulo a Damasco a pé. Então, eles vão caminhando e aqui, no momento em que Saulo se ajoelha diante de Jesus. Saulo entendeu desde o primeiro encontro com Estevão que forças profundas o compeliam a cada momento e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos. Nós vemos todas as situações, todos que estavam ao seu redor, Gamaliel, Abigail, que eram pessoas que para ele eram muito próximas, né? Estavam se convertendo. O Cristo chamara-o por todos os meios e todos os modos. Nesse momento ele fala: de agora em diante eu também sou escravo, não mais pertenço a mim mesmo. Então era ele tomando a consciência de que tudo que estava acontecendo na vida dele, por alguma forma Jesus estava envolvido. E ele tomou isso também como um chamamento, né? Era indispensável não observar as dificuldades. Era imprescindível não esquecer os fins que teriam que ser tratados. E quando ele chega em Damasco, ele é levado, né, para a casa do Ananias, por outras coincidências. E ele via, né, como ele foi bem recebido pelo Ananias, e o Ananias sabia que ele ia chegar. Ele recebeu essa informação, né, do alto. E ele recebe a Saulo, que estava completamente cego, e quando ele faz uma oração e toca Saulo, e Saulo começa a enxergar de novo. E Saulo estava muito envergonhado, né, porque ele acabava tendo a visão restituída justamente por aquele que ele tinha saído desembestado pelo deserto justamente para prender. O objetivo dele da viagem era prender o Ananias, né? Então, aqui nós vemos o Ananias já dando um passe. Pediu a Ananias que lhe contasse tudo o que sabia a respeito de Jesus e tomou emprestado para copiar as anotações, né, do que ele possuía do Evangelho de Levi. Levi era Mateus. Ananias disse: Jesus é o socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias nos planos mais elevados da vida. Ele retorna e encontra Gamaliel. A conversa com Gamaliel é longa, mas aqui vão pequenos trechos. Gamaliel disse para ele: nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o evangelho do Cristo Jesus. Um velho como eu está na situação de Moisés, contemplando a terra prometida sem poder alcançá-la. Mas quanto a ti, é preciso convir que estás ainda muito moço. Podes multiplicar as energias com o adestramento de tuas forças e penetrar o terreno das aspirações do Salvador a nosso respeito. Para isso, é indispensável simplificar a vida, recomeçar a luta. Toda planta é frágil quando começa a crescer. Necessitas exterminar o homem velho a golpes de sacrifício e disciplina. Vejo-te no futuro dedicado a Jesus com o mesmo zelo ardente com que te conheci consagrado a Moisés. Então era ele aceitando e também, vamos dizer assim, recebendo aquele apoio de Gamaliel, que era uma pessoa muito importante para ele. E aqui Gamaliel
entrega para ele todas as anotações que ele tinha recebido de quem? De Simão Pedro. Né? E ele começa a estudar. E ele, com todas as situações que foram acontecendo, né, ele percebeu a extensão dos próprios erros. Ele vai para o deserto. Por recomendação, ele precisava também se afastar para um tempo que ele tentou ir na sinagoga e nada, ninguém queria aceitar, foi falar com o pai dele, ninguém queria ajudá-lo nessa nova empreitada que ele estava querendo fazer. Então, ele foi para o deserto e chegou, foi recomendado ele trabalhar para um casal, chamava Aquila e Prisca, né? Ele chegou, foi muito bem recebido. E depois que ele já estava trabalhando, ele perguntou, mas por que vocês dois estão aqui sozinhos, aqui no meio do deserto? Aí falaram para ele, que nós éramos cristãos e nós viemos para aqui para fugir do doutor da lei que estava perseguindo todos os cristãos. O nome dele era Saulo de Tarso. Imagina a situação dele. Ele falou assim, eu sou Saulo. Só que agora eu já não sou mais Saulo. Eu me converti. E aí conta toda a situação que ele havia passado. E aí nessas divagações ele via que ele precisava mudar a história, porque eles decidem ele ir em direção a Jerusalém e o casal ir em direção a Roma. Quando ele volta, né, ele tem uma situação que ele encontra. Ele é chamado para curar a Sérgio Paulo, que agora era um governador de uma determinada região. Ele cura, e como ele já conhecia toda a história que havia passado com Estevão, Sérgio Paulo reconhece que mais uma vez ele estava tendo a sua vida salva. Primeiro por Estevão, depois por Paulo. Né? Se converte ao cristianismo e diz que vai fundar alguns núcleos de estudo do cristianismo na região que ele governava. E sabemos, Sérgio Paulo era um romano. Em homenagem a ele, Paulo viu que precisava romper com todo aquele passado que ele tinha como Saulo de Tarso, aquele nome grego que ele trazia, né? E trazer um nome romano. E ele disse, eu não vou mudar meu nome, mas a partir de agora eu assino como Paulo em homenagem a Estevão, que mudou de nome, de Gesiel para Estevão, e ele passou a usar o nome do Paulo, que foi aquele romano que causou um impacto muito grande na vida do Estevão e dele mesmo. Né? Então, Estevão, a partir desse momento, torna-se um orientador direto. Paulo enfrentava todos os tipos de adversidade, sofrimentos, açoites e humilhações, mas saiu vencedor. O Saulo antigo, apegados às leis e perseguidor de cristãos, agora se transforma em Paulo, livre e aberto a todas as pessoas. Ele vai ao encontro delas e quer passar por todos os lugares para difundir a grande notícia de Jesus. E aqui nós vemos, aqui na primeira viagem que ele fez, ao redor, entre 45 e 49, ele sai aqui de Antioquia, faz toda uma volta e depois desce, vai até Jerusalém. Não precisamos saber exatamente como é toda essa geografia, mas imaginamos facilmente que nessa época fazer toda essa caminhada a camelo e a pé, ou qualquer coisa que seja, não era uma tarefa fácil. E ele foi vencendo e abrindo novas igrejas, novos núcleos de estudo. Em sua segunda viagem, que foi entre o ano 50 e 52, ele vai mais longe. Ele entra aqui em toda a Macedônia e depois ele começa em Antioquia e faz a viagem até a Cesareia. Na terceira viagem, entre 53 e 58, ele começa em Antioquia, vai novamente lá na Macedônia e volta
para Israel. Desculpa, mais certo, Jerusalém. E na quarta viagem, durante todo esse tempo, ele foi tendo situações diversas, né, nós precisaríamos para discorrer tudo que foi essas décadas, quase 30 anos aí de trabalho, 20 e poucos anos, precisaríamos de muito mais tempo, que não é o caso aqui. Mas o ponto é ressaltar que aqui ele faz a sua última viagem. E ele faz a sua última viagem justamente indo a Roma, né? E vamos dizer assim, Roma acabou sendo depois também um dos núcleos que incorpora o cristianismo. Tanto que hoje a igreja, né, católica é romana. E durante muitos séculos, Roma vivenciou aquele conflito combatendo os cristãos e depois incorporando o cristianismo como religião oficial. Mas Paulo, por sua vez, faz a sua última viagem. Mas os cristãos não estavam sendo bem vistos em Roma nesse momento, né? E na manhã de 16 de julho de 64, iniciou-se o incêndio em Roma, que durou uma semana. Das 14 circunscrições em que se dividia a metrópole imperial, apenas 4 ficaram incólumes. O imperador estava em Âncio, quando interrompeu a fogueira por ele mesmo idealizado, né? E aqui ele está dizendo que estava chorando, ele mesmo que provocou todo o incêndio, Nero, né? Justamente para culpar os cristãos. Aqui já sabemos as histórias aqui do Coliseu, né? Os cristãos acusados de pôr fogo em Roma são levados à prisão. A primeira carnificina, em agosto de 64, se deu em jardins imensos. Não foram poucos os que se entregaram ao sacrifício cantando. Então nós vemos que já em Roma, naquela época, a quantidade de cristãos já era muito grande, né? Já era muito grande. Pelas pregações, da maneira como Paulo, que foi aquele que foi levando o evangelho para diferentes regiões, né? Ele levou o evangelho para Roma, a quantidade de cristãos ia crescendo em todas as regiões, mas também mexiam com todas as condições políticas e religiosas daquela época. Então Pedro é condenado. Pedro não, Paulo. Paulo é condenado, né? Então ele acaba sendo considerado como aquele que estava incitando também todos os cristãos. E ele é condenado à morte, é decapitado no dia imediato à morte dos cristãos, né? O valoroso discípulo do Evangelho sentia angústia das derradeiras repercussões físicas, mas aos poucos experimentava uma sensação branda de alívio reparador. Ananias o recebe na pátria espiritual e abre os seus olhos para a contemplação da vida eterna. Uma cena luminosa surge na amplidão do espaço e 3 vultos se aproximaram radiantes: Jesus, Estevão e Abigail. Os fiéis trabalhadores do Evangelho seguem as pegadas do Cristo em demanda às esferas da verdade e da luz. E aí nós temos uma figura aqui que nos mostra o momento em que do resgate ali de Paulo, né, que depois é levado à presença de Jesus, Estevão e Abigail. Então, só para nós fecharmos aqui, resumidamente, né, falando quem foi Paulo de Tarso, ele fundou e estimulou centenas de núcleos cristãos. Ele venceu perseguições, humilhações e ofensas. Ele superou polêmicas entre os apóstolos sobre a abrangência do trabalho e da difusão do cristianismo. Então, entre os próprios apóstolos, os próprios cristãos, né, existiam polêmicas.
Em todos os momentos, teve Estevão como seu direto orientador da parte espiritual. No momento do desencarne recebido por Jesus, Estevão, Abigail, Ananias e outros diletos amigos. Como Saulo, foi um homem honesto, porém equivocado. Ele era um homem honesto, ele nunca havia feito nada contra a lei. Tudo aquilo que ele havia feito, inclusive a decretação da lapidação, era previsto na lei, né? Só que ele estava equivocado. Como Paulo, foi um homem determinado, consciente, intérprete da espiritualidade superior, exemplo de fidelidade e de fé. Emmanuel nos fala no início, entre ele e Jesus havia um abismo, que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Assim, entre nós, é como nos sentimos todas as vezes que pensamos em Jesus, pensamos no abismo que existe entre nós e ele. E muitas vezes esse abismo, nós mesmos colocamos lá, é quase intransponível, né? Então, esse é o ponto para nós pensarmos. O convertido de Damasco conseguiu aclimatar a flor divina do Evangelho sobre o mundo, em várias partes que ele foi passando. E durante todos esses momentos, muitos conflitos vieram, né? Ele sentia, muitas vezes, a dificuldade de seguir adiante. E sempre que ele orava, ele era amparado por Estevão, mas Abigail também estava presente, né? E Abigail teve uma participação muito importante para que ele pudesse seguir adiante. Muitas vezes, ele perguntava, e ela deu alguns conselhos, respostas de Abigail. Ele perguntou, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ela respondeu, ama. Mais adiante ele pergunta, como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Mais uma vez ela responde, trabalha. Outra situação, ele vem e pergunta que providências adotar contra o desânimo destruidor. Mais uma vez vem Abigail e diz, espera. E por fim, ele pergunta como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens, porque ele sentia que ele estava falando alguma coisa e que ninguém queria escutar. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail responde, perdoa. Então, amar, trabalhar, esperar e perdoar. Tudo isso em conjunto foi o que foi levando ele adiante nesse processo de transformação que ele empreendeu. Então nós vemos deixar para trás todo aquele orgulho e trabalhar com toda a resignação que ele passou a trabalhar depois, sem dúvida é uma transformação profunda. E essa, para todos nós, né, nós já sabemos que a estrada de Damasco, ela pode ser para qualquer um. Nós, mais dia, menos dia, no momento em que a gente se dispuser a isso, nós temos que ampliar cada vez mais o amar, trabalhar, esperar e perdoar. Fazendo isso, gradativamente, a gente vai fortalecendo a nossa fé. E é através da fé que podemos resumir a missão de Paulo. Ele diz 3 palavras, fé, esperança e caridade. Mas na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreve, agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Estas 3 coisas. Porém, a maior delas é a caridade. Então, meditemos sobre isso. Acho que nós estamos, como eu falei no início, num processo de transformação interior. Muitas vezes, se nós meditamos na mensagem inicial do Emmanuel,
nós vemos que nós já sabemos, já escutamos a mensagem, mas muitas vezes nós paramos dizendo assim, puxa, como é difícil. Né? Então, que a gente possa ter essa vida de Paulo como possível para cada um de nós. Se não agora, mas com o esforço que nós precisamos empreender. Senão nós vamos estar sempre pensando, olha, como seria bom se algum dia eu pudesse receber ou ser recebido por todos os amigos espirituais da mesma forma como ele foi. Mas nós sabemos que sem esforço de nossa parte, é muito difícil que isso venha a acontecer. Né? Então, trabalhar, esperar, perdoar e seguir adiante. Tá bem, meus amigos? Muito obrigado aí. Passei um pouquinho da hora, mas que hoje a gente começou, foi 1 hora certinho. Ah, sim. É verdade. Meus amigos, nesse momento, vamos agradecer a oportunidade do trabalho que nos é dada. Vamos agradecer o amparo fraterno da equipe espiritual desta casa, em todo esse envolvimento que sabemos que tivemos durante a noite. Vamos agradecer a presença de cada um de vocês que vem a esta casa também para trabalhar, para estudar, para dedicar seu tempo no aprimoramento individual. Vamos dar graças também a todos aqueles que foram convidados no plano espiritual para vir também nos estudos que são preparados na dimensão espiritual. Agradecemos pela oportunidade da vida que nos foi dada nesse momento de transição do planeta em que vivemos. Agradecemos a oportunidade de conhecer essa doutrina que abre possibilidades para nós de renovação em condições que muitas vezes deixamos para trás. Ouvimos a palavra do Mestre e muitas vezes não demos atenção devida. Então, meus irmãos, tomemos esse momento onde tivemos essa possibilidade de estudar a vida de Paulo e analisemos o Paulo que existe dentro de nós, as nossas manifestações de orgulho, de irritação, de incompreensão, de inaceitação. Mas busquemos também buscar nele a inspiração para derrubar tudo isso dentro de nós com a fé em Jesus, pelo amor e pela caridade para com todos aqueles que estão junto de nós. Muito obrigado, Senhor.